Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, de Peter Gay. Terapia e técnica. Duas lições clássicas. Em confortador contraste com o caso de Dora, o do pequeno Hans foi totalmente gratificante para Freud. Nos 4 anos entre a publicação desses 2 casos clínicos, muita coisa aconteceu na vida de Freud. Em 1905, além de Dora, ele publicou os ensaios fundamentais referentes à teoria da sexualidade e seus estudos psicanalíticos dos xistes. Em 1906, ano em que completou 50 anos, ele transformou a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, fazendo de Rank seu secretário. Ampliou as bases do movimento psicanalítico, estabelecendo contato com psiquiatras interessados em Zurique. Rompeu publicamente com Fliers e publicou sua primeira grande coletânea de artigos sobre as neuroses. Em 1907, foi anfitrião de Huntington, Jung, Abraham e outros importantes adeptos ao visitarem a Vergasse 19 pela primeira vez. Em 1908, ano em que o pequeno Hans ocupou sua atenção, ele reorganizou seu grupo das noites de quarta-feira, transformando-o na Sociedade Psicanalítica de Viena. Presidiu ao primeiro Congresso Internacional de Psicanalistas em Salzburgo e visitou sua querida Inglaterra pela primeira vez. Em 1909, foi à Universidade Clark, em sua única visita aos Estados Unidos, para apresentar um ciclo de conferências e receber um título honorário, e inaugurou o Jamburg vom Psychologist em Psychopathologist. Com a história do pequeno Hans como a contribuição inicial para o primeiro número. Ele estava muito satisfeito com isso. Abre aspas. Alegra-me que o Senhor veja a importância do Klein Hans. Escreveu ele a Ernest Jones em junho daquele ano. Ele também vira, comentou Freud, a importância dessa análise de uma fobia num menino de 5 anos. Nunca tive uma percepção melhor da alma de uma criança. O afeto de Freud pelo seu mais jovem, abre aspas, paciente, não diminuiu após o término do tratamento. Ele continuou a ser, abre aspas, nosso pequeno herói, fecha aspas. A ideia geral de Freud queria salientar com esse caso clínico era de que, abre aspas, a neurose infantil, fecha aspas, do pequeno Hans corroborava as hipóteses que os pacientes neuróticos adultos de Freud haviam incentivado a explorar. Abre aspas, o material patogênico, fecha aspas, que falos sofrer pode ser, todas as vezes rastreado até os mesmos complexos infantis que se revelariam por trás da fobia de Hans. Como vimos, a história de Dora, com sua exaustiva análise de 2 anos, havia demonstrado a adequação da interpretação dos sonhos de Freud ao quadro clínico e a considerável parcela de sentimentos edipianos na formação da histeria. O relatório sobre o pequeno Hans podia servir como complemento ilustrado às conclusões que Freud havia esboçado de forma a lapidar em seu segundo tratado fundamental, Os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade.
Como de costume, o Freud clínico e o Freud teórico nunca se perdiam de vista. Freud, em Dora, discorreu deliberadamente pouco sobre a técnica e menos ainda em Pequeno Hans. Por boas razões, embora tivesse visitado o menino levando-lhe um presente em seu 3º aniversário, agora ele trabalhava quase que exclusivamente através de seu pai, que agia como intermediário. Assim, o, abre aspas, Pequeno Hans, fecha aspas, pela sua própria natureza, por maiores que pudessem ser as implicações teóricas, dificilmente seria recomendado, com sua técnica extremamente não ortodoxa, como um modelo exemplar. Haveria de se manter único. O menino, em análise, era filho do musicólogo Max Graf, o qual, durante alguns anos, fora membro do grupo que se reunia às quartas-feiras em torno de Freud. A bela mãe do garoto, segundo a expressão de Freud, havia sido sua paciente e em ambos estavam entre os primeiros adeptos da psicanálise em todo o mundo. Haviam concordado em criar o filho de acordo com os princípios freudianos. Com o mínimo de coerção possível, eram pacientes dele. Interessavam-se por suas tagarelices, registravam seus sonhos e achavam divertida sua promiscuidade amorosa infantil. Ele vivia enamorado por todo mundo, pela sua mãe, pelas filhas de um amigo da família, por um primo. Freud notou com indisfarçada admiração que o pequeno Hans tinha se transformado num, abre aspas, exemplo de todas as travessuras, fecha aspas. Quando começou a apresentar sintomas neuróticos, seu pai, coerentes com seus princípios, resolveram não intimidá-lo. Ao mesmo tempo, o estilo psicanalítico dos Graf na criação do menino não os impedia de cair nos subterfúgios culturais dominantes. Quando o pequeno Hans estava com 3 anos e meio, a mãe o surpreendeu tocando o pênis e o advertiu que ela ia chamar o doutor para cortar seu pipi. Além disso, por essa época, quando nasceu sua irmã, o grande acontecimento na vida de Hans, seus pais, para prepará-lo, não encontraram nada mais original do que lhe contar a lenda da cegonha. Nesse ponto, Hans foi mais razoável do que seus pais, supostamente esclarecidos. Suas investigações sobre os fatos da vida, principalmente quanto ao processo de nascimento, tinham feito progressos, além de precoces e impressionantes, e durante a análise fez saber ao pai, com seu jeito esperto de menino pequeno, que desprezava o conto da cegonha. Mais tarde, quando os pais esclareceram parcialmente, disseram-lhe que os bebês crescem dentro da mãe e depois são empurrados penosamente para fora, assim como se expele um Hulunf, como Hans chamava o cocô. A história apenas intensificou o interesse do menino pelos Lunf, mas, além de demonstrar uma certa precocidade em suas observações, linguagem e interesses eróticos, o pequeno Hans estava crescendo como um burguesinho alegre e encantador. Então, em janeiro de 1908, ocorreu algo desagradável e inexplicável. O pequeno Hans desenvolveu um medo paralisante de ser mordido por um cavalo. Passou a ter medo também de que os grandes cavalos de tração que puxavam os veículos pudessem cair, e começou a evitar os lugares onde poderia vê-los. Max Graf, ao mesmo tempo pai, herói, vilão
e curandeiro particular do filho, começou a conversar com o garoto e a interpretar os significados das fobias do pequeno Hans, informando Freud assídua e detalhadamente. Ele se inclinava a atribuir a angústia do garoto a uma superestimação sexual gerada pela ternura excessiva de sua mulher. Outra de suas suspeitas, com a qual o pequeno Hans veio a concordar, era a de que a fonte dessa angústia residia nas suas masturbações. Mas Freud, como sempre disposto a esperar antes de apresentar um diagnóstico, não estava convencido. De acordo com sua teorização anterior a respeito da angústia, Freud conjecturou que o problema devia provir antes do anseio erótico reprimido de Hans pela mãe, a qual ele continuava à sua maneira infantil tentando seduzir. Seus desejos eróticos e agressivos reprimidos foram transformados em angústia, que então se fixaram num objeto particular a ser temido e evitado. Tal era a fobia do cavalo. A atenção de Freud aos sintomas do pequeno Hans era característica de seu estilo analítico. Levava a sério os informes sobre os estados mentais, por mais absurdos ou aparentemente triviais que pudessem se mostrar. Abre aspas. Tola ideia angustiada de um menininho, alguém poderia dizer, mas uma neurose nunca diz nada de tolo, como tampouco um sonho, sem repreendermos. Fecha aspas. Comentou Freud numa censura a seus leitores. Abre aspas. Quando não entendemos, isso é facilitar as coisas para si próprio. Fecha aspas. Numa das poucas observações sobre a técnica nesse relato, Freud arriscou-se a criticar o pai de Hans por pressionar demais o filho. Abre aspas. Ele pergunta demais e investiga de acordo com seus próprios pressupostos, ao invés de deixar o menino se expressar. Fecha aspas. Freud tinha cometido esse erro com Dora, mas agora sabia bem mais, e os interesses emocionais em jogo não eram tão grandes. Pelo menos para ele, seguir o método de Max Graf, advertiu ele, é tornar uma análise impenetrável e insegura. A psicanálise, como Freud vinha dizendo desde os anos 1890 e constantemente repetia, é a arte e a ciência de escutar pacientemente. A fobia do pequeno Hans tornou-se mais difusa. Relutava em sair de casa, mas quando saía, às vezes sentia-se compelido a ver cavalos. No zoológico, preferia evitar os animais grandes, que antes apreciava, mas continuava a se encantar com os menores. Os pênis dos elefantes e girafas incomodavam-no visivelmente. A preocupação de Hans com os órgãos genitais seus, do pai, da mãe, da irmãzinha, dos animais, ameaçava se converter numa obsessão. Mas Freud achou necessário contestar a inferência óbvia de Max Graf de que seu filho tinha medo de pênis grande, e a conclusão de uma conversa sobre o tema favorito do pequeno Hans, transmitida pelo pai a Freud, forneceu uma pista inestimável. Abre aspas. Você provavelmente ficou assustado, fecha aspas. E o pai falando, quando viu o pipizão do cavalo, mas você não precisava ficar assustado com isso. Bichos grandes têm pipis grandes, bichos pequenos, pipi pequenos. Resposta de Hans, abre aspas, todo mundo tem pipi?
E meu pipi está crescendo comigo quando eu for maior, afinal está preso, fecha aspas. Para Freud, isso era mais um sinal claro de que o pequeno Hans tinha medo de perder seu pipi. O termo técnico para esse medo é angústia de castração. Neste ponto da análise, o jovem paciente e seu pai vieram consultar Freud, que ouvia agora e via pela última vez materiais que iria contribuir imensamente para a solução do problema do pequeno Hans. Os cavalos ameaçadores representavam, em parte, o pai de Hans, que usava um grande bigode negro, como os cavalos com suas grandes focinheiras negras. Hans, ao que se revelou, morria de medo que o pai ficasse zangado com ele por não conseguir conter seu avassalador amor pela mãe e seus obscuros desejos de morte contra o pai. O cavalo que mordia era um substituto do pai zangado. O cavalo caído substituía o pai morto. O medo do pequeno Hans em relação aos cavalos era, portanto, um subterfúgio refinado, uma forma de enfrentar emoções que não ousaria confessar livremente a si mesmo e a ninguém. Vivia seus conflitos com tanto mais dolorosamente por também amar o pai, imaginando-se um rival dele, assim como alimentava desejos sádicos contra a mãe, ao lado de sua afeição apaixonada por ela. O sofrimento do pequeno Hans ressaltou para Freud a presença atuante, ubíqua da ambivalência na vida mental. Hans batia no pai e em seguida beijava o lugar onde o acertara. Isso simbolizava uma disposição humana geral. A ambivalência não é exceção, e sim uma regra no triângulo edipiano. A partir do momento em que Freud interpretou bondosamente esses fatos para seu paciente de 5 anos de idade, a fobia de Hans começou a ceder à sua angústia. A fobia de Hans começou a ceder e sua angústia a desaparecer. Ele havia distorcido seus receios e desejos inaceitáveis sobre a forma de sintomas. Sua maneira de tratar a evacuação, os lumfs que saíam, era típica dessa distorção defensiva. Pensava sobre eles com curiosidade, mas converteu as associações prazerosas e excitantes relativas às suas conjecturas a respeito deles. Os bebês são como outros lufs, numa cegonha inconsciente e, a seguir, numa franca expressão de nojo. Da mesma forma, a fobia de Hans, fonte de inquietante mal-estar, era o resultado de atividades que antes lhe davam vivo prazer, tal como montar animadamente a cavalo. Seu caso era uma magnífica ilustração dos mecanismos de defesa operantes na fase edipiana. À medida que a análise de Hans fazia sentir seus efeitos, à medida que ele ganhava maior liberdade interior, ele pôde admitir que abrigava desejos de morte contra sua irmãzinha. Também lidava e comentava sua teoria do Lumpf e a ideia de ser, ao mesmo tempo, mãe e pai de seus filhos, que daria à luz analmente. Eram confissões hesitantes, pois voltava atrás logo depois de fazê-las. Queria filhos, disse ele, e, ao mesmo tempo, não os queria.
mas o simples fato de admitir tais sentimentos e conjecturas era um salto para a cura. De fato, ao longo de todo o seu tratamento, o pequeno Hans demonstrou extraordinária agudeza analítica. Rejeitava as ideias do pai acerca de sua neurose quando apresentadas na hora errada ou com intensidade insuportável e distinguia inteligentemente entre pensamentos e ações. Aos 5 anos, sabia que querer e fazer não são a mesma coisa. Por isso, podia insistir em seu direito de alegar inocência frente aos seus desejos mais agressivos. Quando ele disse ao pai que achava, na verdade, desejava, que sua irmãzinha podia cair dentro da água do banho e morrer, Graf interpretou a observação, abre aspas, e então você ficaria sozinho com a mamãe, e um bom menino não deseja isso, fecha aspas. O pequeno Hans, imperturbável, acrescentou, abre aspas, mas pode pensar isso, fecha aspas. Quando seu pai objetou dizendo, abre aspas, não é bom, fecha aspas, Hans teve uma pronta resposta. Abre aspas, se ele pensa isso, é bom do mesmo jeito, pois se pode escrever para o professor, fecha aspas. O professor não pôde ocultar sua admiração. Abre aspas, bravo pequeno Hans. Eu não poderia querer que qualquer adulto entendesse melhor a psicanálise, fecha aspas. A solução de seus conflitos foi igualmente animadora. Ele imaginou seu pai casado com a mãe dele, assim que o pequeno Hans poderia deixar o pai Graf vivo e, ao mesmo tempo, casar com sua mãe e ter filhos com ela. A trilha que Freud seguiu para desmascarar o vilão na trama psicológica do pequeno Hans foi muito mais curta, muito menos tortuosa do que teria sido se fosse solicitado a analisar o grande Hans uma dúzia de anos mais tarde. Abre aspas, o médico que trata psicanaliticamente um adulto, por fim, através de seu trabalho de desvendar formações psíquicas, camada por camada, chega a certas hipóteses sobre a sexualidade infantil, em cujos componentes ele crê ter encontrado as forças motivadoras de todos os sintomas neuróticos da vida posterior, fecha aspas. Com o pequeno Hans não havia necessidade de uma escavação tão profunda. Se Freud, com visível satisfação, atribuía ao caso, abre aspas, uma significação típica e exemplar, era precisamente porque condensava com tanta clareza o que as análises dos adultos tinham de deslidar com um demorado esforço. Uma teoria exemplificada por essa psicanálise pouco convencional de uma criança foi a do complexo de Édipo, que, como sabemos, Freud conseguira aprofundar consideravelmente desde que mencionara a ideia pela primeira vez. 10 ou mais anos antes. O pequeno Hans foi uma fonte igualmente rica de informações sobre o trabalho da repressão. De fato, um autêntico caso de manual com suas manobras transparentes de autodefesa. Uma criança de 5 anos, embora já muito capaz de erguer defesas psicológicas como vergonha, nojo e pudor, ainda não as consolidou.
certamente sugeriu Freud em seu melhor estilo anti-burguês, ainda estão longe de ser as íngremes e sólidas fortificações que rodearão protetoramente o adulto, em particular na cultura moderna da classe média. Esse vislumbre da história da repressão numa criança em crescimento permitiu a Freud dizer algumas palavras categóricas a favor da sinceridade na discussão de assuntos sexuais com os jovens. Por isso, o caso clínico do pequeno Hans é mais do que uma prolixa antologia de proposições psicanalíticas. Ele sugere o impacto que o pensamento de Freud viria a ter fora do consultório. Embora não ainda em 1909 e por mais alguns anos. Freud ficou satisfeito que a análise do pequeno Hans não tivesse contado com a duvidosa vantagem da sugestão. O quadro clínico fazia sentido, o paciente tinha concordado com as interpretações apenas quando cabiam. Além disso, Hans vencera sua angústia e fobia. Num breve pós-fácil acrescentado 13 anos depois, em 1922, Freud narrou triunfante a visita de um forte, abre aspas, rapaz de 19 anos, fecha aspas, o pequeno Hans, já crescido, Herbert Graf, que mais tarde se tornaria um famoso produtor e diretor de óperas, postou-se à sua frente. Freud não pôde deixar de se rejubilar com o não cumprimento das sinistras profecias de seus críticos. Eles haviam predito que a análise roubaria a inocência do menino e arruinaria seu futuro. Freud podia lhe dizer que tinham se enganado. Os pais de Hans se divorciaram e tornaram-se a se casar, mas o filho sobreviveu a essa provação, tal como a da puberdade, sem danos visíveis. O que Freud considerou particularmente interessante foi a observação de seus visitantes de que, ao ver o caso clínico, sentiu-se lendo a respeito de um completo estranho. Era um tanto parecido com Martin Freud, ao não conseguir lembrar o que seu pai lhe dissera para devolver-lhe o respeito próprio depois do humilhante confronto no ringue de patinação. O comentário de Hans foi um lembrete a Freud de que as análises mais bem-sucedidas são aquelas que o analisando esquece, depois de concluídas. Dora era histérica, o pequeno Hans fóbico, o homem dos ratos, outro paciente clássico de Freud, era obsessivo. Era assim muito adequado para se incluir no repertório dos casos clínicos publicados por Freud. Sabemos que Freud considerava o caso do homem dos ratos muito instrutivo, tanto quanto a sua maneira havia sido o de Dora, mas apreciava-o muito mais. Era o próprio Freud que se referia informalmente ao famoso paciente com certo afeto, como Hatman, ou, em inglês, Man of the Rats. O tratamento começou em 1º de outubro de 1907 e não durou mais do que um ano, num ritmo que os analistas de gerações posteriores considerariam de tirar o fôlego ao invés de ponderado. Mas Freud asseverou que foi o bastante para aliviar os sintomas do homem dos ratos. Mas não poderia derrotar a história.
Ao comentar o grande morticídio da Primeira Guerra Mundial, concluiu melancolicamente numa nota de rodapé que acrescentou ao relato em 1923, abre aspas, o paciente pereceu como tantos jovens valiosos e promissores na Grande Guerra, fecha aspas. O caso tinha tudo a seu favor. Ernest Lanzer, um advogado de 29 anos de idade, apareceu a Freud desde o primeiro encontro, uma pessoa lúcida e sagaz. Também era divertido, contava ao seu analista histórias engraçadas e apresentou-lhe como uma citação apropriada de Nietzsche sobre o poder do orgulho em relação à memória, que Freud, de bom grado, citou mais de uma vez. Os sintomas obsessivos de Lanzer eram estranhos e acentuados. Freud havia descoberto em sua prática que os neuróticos obsessivos podem ser interessantes, com suas contradições e lógica perversa, racionais e supersticiosos ao mesmo tempo. Ostentam sintomas que ocultam e revelam suas origens e são perseguidos por dúvidas enlouquecedoras. O homem dos ratos apresentava essa sintomatologia de modo mais ostensivo do que a maioria. À medida que avançava o tratamento, oscilando entre as comunicações do paciente e as interpretações de seu analista, entre moléstia adulta e vontades infantis, necessidades sexuais frustradas e desejos agressivos, ele se tornou um modelo para a elucidação das neuroses obsessivas, tal como Freud as entendia na época. Elas demandavam urgentemente um tal modelo, como Freud notou na introdução a esse caso clínico. Os neuróticos obsessivos são de interpretação muito mais difícil do que os histéricos. As resistências que mobilizam no quadro clínico são notáveis pelo engenhoso obstáculos que oferecem, pois, embora, abre aspas, a linguagem de neurose obsessiva, fecha aspas, muitas vezes esteja livre dos desconcertantes sintomas de conversão. Ela é, por assim dizer, apenas um dialeto da linguagem histérica. Para aumentar os elementos obscuros, um obsessivo vai simular ao máximo um estado saudável, procurando a ajuda do psicanalista, apenas quando estiver realmente muito doente. Tudo isso, além da necessidade de discrição, impediu que Freud apresentasse esse caso de modo completo. Não poderia oferecer senão migalhas de percepção, que, julgava ele, talvez não fossem muito satisfatórias em si mesmas. Mas o trabalho de outros investigadores pôde encadeá-las. Afinal, o ano em que Freud escreveu essas palavras foi o de 1909. Então havia outros investigadores com os quais achava que podia contar. Exceto por alguns interessantes desvios, o caso clínico publicado por Freud seguiu de modo geral as anotações do tratamento feitas todas as noites. Na primeira hora, o paciente se apresentou e enumerou suas queixas, medo de que pudesse acontecer algo terrível a seu pai e a uma moça que amava. Impulsos criminosos como o de desejo de matar pessoas e impulsos de retaliação como a vontade de cortar sua própria garganta com uma navalha, preocupações obsessivas, algumas centradas em assuntos quase ridiculamente insignificantes,
como a de pagar dívidas mínimas. Então apresentou voluntariamente alguns detalhes sobre sua vida sexual. Quando Freud perguntou por que viera a esse tema, o homem dos ratos admitiu que pensara que isso se adequaria às teorias de Freud, das quais, de fato, não conhecia praticamente nada. Mas, depois disso, o homem dos ratos prosseguiu por conta própria. Depois dessa primeira hora, Freud apresentou ao homem dos ratos a regra fundamental da psicanálise. Ele teria de contar tudo, por mais frívolo ou sem sentido que lhe viesse à mente. Assim, o homem dos ratos começou a falar sobre um amigo cuja opinião lhe era muito cara, principalmente quando seus impulsos de cometer assassinato ou suicídio mais o perturbavam, e então lançou-se. Muito abruptamente, comentou Freud, a um relato de sua vida sexual na infância. Como todas as primeiras comunicações no decorrer de uma psicanálise, essa escolha dos temas iniciais, seu amigo e seu desejo por mulheres, tinha uma importância que a análise deslindaria aos poucos. Os temas escolhidos pelo homem dos ratos apontavam tanto para a aparição esporádica de fortes impulsos homossexuais na infância e adolescência, como para paixões heterossexuais ainda mais fortes, precocemente desenvolvidas. De fato, logo ficou muito claro que a atividade sexual do homem dos ratos havia se iniciado excepcionalmente cedo. Ele relembrou jovens governantas bonitas que espiara em sedutores trajes íntimos, ou cujos órgãos genitais havia acariciado. Suas irmãs também tinham despertado nele um profundo interesse sexual. Observá-las, brincar com elas, era praticamente cometer incesto. Mas logo o jovem homem dos ratos viu sua curiosidade sexual, inclusive o desejo premente de ver mulheres nuas, afetada pelo sentimento estranho, de que devia impedir que tais pensamentos aflorassem para que, digamos, seu pai não morresse. Assim, na fase inicial do tratamento, o homem dos ratos estabeleceu uma ponte entre o passado e o presente. Seu pai havia morrido alguns anos antes, mas seu medo por ele, de certa forma, persistira. Esses sentimentos estranhos experimentados pela primeira vez aos 6 anos de idade, mas ainda extremamente perturbador para ele, constituíra, disse o homem dos ratos a Freud, o começo da minha doença. Para o diagnóstico de Freud, mas o diagnóstico de Freud era outro. Os acontecimentos aos 6 ou 7 anos de idade de seu paciente não constituíam simplesmente o começo de sua doença, mas já a própria doença. Para entender a complexa organização de sua doença posterior, achava Freud, era preciso reconhecer que o menino de 6 anos, aquele pequeno voluntário, já apresentava uma neurose obsessiva completa, a qual não faltava nenhum elemento essencial, ao mesmo tempo núcleo e protótipo de sua moléstia posterior. Era um começo promissor, mas o homem dos ratos manteve o ritmo, contou a Freud, com profunda emoção, o acontecimento que o conduzira à psicanálise. Estando em manobras militares, ouviu um capitão contar um castigo particularmente medonho praticado no Oriente.
Nesse momento, interrompendo-se de forma dramática, o homem dos ratos parou, saiu do divã e rogou a Freud que lhe poupasse o restante. Freud, ao invés disso, ministrou a seu paciente uma pequena lição de técnica. Negando qualquer gosto pela crueldade, ele insistiu que não poderia dar o que não estava ao seu alcance. A superação das resistências é uma lei do tratamento. O que poderia fazer era auxiliar de uma frase quebrada para a outra, o homem dos ratos, a concluir a história. Alguém acusado de um crime era amarrado de bruços, virava-se sobre suas nádegas um recipiente com ratos, e os ratos, aqui o homem dos ratos se levantou novamente em grande agitação. Perfuravam seu caminho por dentro do ânus, completou Freud, com a última palavra decisiva. Observando atentamente o homem dos ratos durante sua narrativa, Freud notou no rosto do paciente, uma expressão composta muito estranha, o que só seria capaz de decompor como horror diante de um prazer pessoal desconhecido a ele. Foi uma breve insinuação, apenas isso, que Freud reservou para usar mais tarde. Quaisquer que fossem seus sentimentos mistos, ocultos em relação ao castigo dos ratos, o homem dos ratos disse a Freud que via o castigo sendo aplicado tanto a seu pai como à jovem que adorava. Então, quando essas ideias horríveis o invadiam, ele invocava em seu auxílio ações e pensamentos obsessivos. Essas operações de salvamento resistiam a uma compreensão racional e ofereceram a Freud alguns quebra-cabeças estéticos e clínicos de primeira ordem. O homem dos ratos contou a Freud uma história intrincada, quase incoerente e aparentemente insignificante sobre uma soma que devia a um colega oficial, ou talvez a um empregado de uma agência dos Correios, por um pacote de óculos que havia encomendado, ao seu consciencioso relator das preocupações absurdas e ideias estranhas de seu paciente. Freud acrescentou uma nota de solidariedade a seu público. Não me surpreenderia se, neste ponto, o leitor não conseguir me entender. O próprio Freud, fundamentalmente decidido a extrair um significado dos pensamentos e formalidades do homem dos ratos, julgava algum deles, abre aspas, absurdos e incompreensíveis, fecha aspas. Mas para o homem dos ratos, seus sintomas fossem inexplicáveis ou ridículos, era praticamente insuportáveis. Freud sabia disso. No entanto, às vezes quase levavam-no ao desespero. Os sintomas obsessivos com seu extraordinário dispêndio de energia em coisas irrelevantes, com sua aparente incongruência, ininteligibilidade e repetitividade, podem se tornar tão tediosos quão irracionais. Freud, mais literário dos psicanalistas, não se satisfaria apresentando um relato de caso árido ou uma coletânea de observações indigestas. Ele queria reconstruir um drama humano, mas o material que o homem dos ratos oferecia com tanto desprendimento
material estranho, abundante e aparentemente sem sentido, ameaçava escapar do controle de Freud. Quando estava concluindo a redação do caso, queixou-se a Jung. Abre aspas. É muito difícil para mim, quase ultrapassa minha arte de exposição, provavelmente vai ser inacessível a qualquer pessoa, além daquelas mais próximas a nós. Quão mal acabadas são nossas preocupações, quão miseravelmente reconstituímos essas grandes obras de artes da natureza psíquica. Fecha aspas. Jung, em particular, concordava. Escrevendo a Ferenczi, ele reclamou que, embora maravilhoso, o artigo de Freud sobre o homem dos ratos também era, abre aspas, muito difícil de entender. Logo vou ter de lê-lo pela terceira vez. Será que sou excepcionalmente burro? Ou é o estilo? Opto prudentemente pelo segundo. Fecha aspas. Freud, pelo contrário, teria responsabilizado o tema. Em sua perplexidade, Freud recorreu à técnica para obter um mapa do labirinto. A questão não era a de se pôr a resolver racionalmente o quebra-cabeças colocado pelo homem dos ratos, mas deixá-lo seguir seu próprio caminho e ouvi-lo. De fato, Freud converteu o caso clínico do homem dos ratos num pequeno festim de técnica psicanalítica aplicada e explicada. Interrompia repetidamente seu relato com breves excursões pelos procedimentos clínicos. Instruiu seu paciente sobre a diferença entre a mente consciente e a mente inconsciente, e transitoriedade da primeira e a resistência da segunda, apontando para as antiguidades em seu consultório. Na verdade, eram apenas objetos retirados das tumbas. O sepultamento, para eles, significava a preservação. Só agora Pompeia estava sendo destruída, uma vez que havia sido descoberta. E embora, novamente, depois de contar que seu paciente havia considerado uma interpretação plausível, mas não convincente, Freud comentou em benefício dos leitores, abre aspas. A intenção de tais discussões nunca é a de convencer. Pretende apenas introduzir os complexos reprimidos na consciência, despertar o conflito em relação a eles no solo da atividade mental consciente e facilitar o aparecimento do material novo no inconsciente. Fecha aspas. Ao mostrar como ensinava a psicanálise ao homem dos ratos, Freud a ensinou igualmente a seus leitores. O homem dos ratos dominava o material novo sobre seu pai e explorou, em resposta às interpretações de Freud de seu fio de pensamento. Era inofensivo, insistiu ele, mas de alguma forma se ligava a uma menina que ele amava aos 14 anos de idade. Freud não se satisfez com tal formulação vaga e eufemista, tão típica do discurso do homem dos ratos. Ao invés disso, interpretou esse fio de pensamento como um desejo, um verdadeiro desejo de que seu pai pudesse morrer. O homem dos ratos protestou energicamente. Era precisamente essa calamidade que ele temia. Ele amava seu pai. Freud contestava isso, de alguma forma, mas insistiu que esse amor vinha acompanhado de ódio
e que essas duas poderosas emoções tinham coexistido no homem dos ratos desde seus mais ternos anos. Tendo então compreendido irrefutavelmente a ambivalência fundamental do homem dos ratos, Freud podia abordar o enigma das obsessões de seu paciente. Vagarosamente avançou até o episódio de que o capitão sádico havia descrito o castigo oriental, precipitando a neurose atual de seu paciente. As anotações de Freud sobre o caso revelam que o homem dos ratos empregava os ratos como símbolos de muitas coisas: jogos de apostas, pênis, dinheiro, crianças, sua mãe. Freud sempre sustentara que a mente dá os saltos mais acrobáticos e mais improváveis, desafiando a coerência e a racionalidade, e o homem dos ratos confirmou largamente essa convicção. O que parecia mais forçado no caso, as formalidades e as proibições, revelou-se um compêndio de ideias neuróticas do homem dos ratos, levando por vias sutis a regiões inexploradas de sua mente. Eram pistas para seu sadismo reprimido e negado, que explicava seu horror e simultâneo interesse lascivo pela crueldade. Fonte da estranha expressão ambígua no rosto do homem dos ratos que Freud vislumbrava logo no início do tratamento. Explorando essas pistas, Freud propôs uma solução para o problema do significado da história do capitão para o homem dos ratos. Ele girava em torno dos sentimentos conflitantes do paciente em relação ao seu pai. Freud considerou muito significativo que, quando o homem dos ratos experimentou pela primeira vez os prazeres do intercurso sexual, vários anos após a morte do pai, um estranho pensamento penetrou à força em sua mente. Mas é maravilhoso. Para isso, uma pessoa é capaz de matar o próprio pai. Freud considerou igualmente significativo que, alguns anos antes, logo à morte do pai, o homem dos ratos havia começado a se masturbar, mas, de modo geral, havia conseguido parar, pois a prática o envergonhava. De modo geral, mas não totalmente, em alguns momentos belos e exaltantes, como ao ler uma passagem emocionante da biografia de Gautier, ele não conseguia resistir à preemência. Freud interpretou esse fenômeno curioso como um exemplo de uma proibição e desafio de uma ordem. Incentivado pelas construções analíticas de Freud, o homem dos ratos contribuiu com um incidente comovente e memorável que datava da época em que ele tinha 3 a 4 anos. Seu pai havia lhe dado uma surra por algum delito sexual ligado à masturbação, e numa explosão de raiva ele começou a praguejar contra o pai. Mas como ainda não conseguia nenhum palavrão, ele o chamou de todos os nomes de coisas que lhe ocorriam e disse: seu lâmpada, seu toalha, seu prato. Atônito, o pai sentiu-se levado a predizer que seu filho se tornaria um grande homem ou um grande criminoso, e nunca mais tornou a bater nele. Trazendo essa lembrança à tona, o homem dos ratos não podia mais duvidar de que, oculto por trás do amor pelo pai, movia-se furtivamente um ódio igualmente intenso.
Era essa ambivalência que governava sua vida, uma ambivalência torturante característica de todo pensamento obsessivo que repercutia em suas relações com a mulher amada. Esses sentimentos conflitantes, concluía Freud, não eram independentes entre si, mas unidos aos pares. Seu ódio pela amada estava necessariamente ligado à sua afeição pelo pai e vice-versa. Freud prosseguiu com sua solução. O homem dos ratos não só lutara contra o pai, como também se identificara com ele. O pai havia sido um militar que gostava imensamente de contar anedotas sobre sua carreira no exército, e mais havia sido um rato de jogo, Spiltred, que certa vez acumulou dívidas de jogo que não podia pagar até que um amigo oportunamente lhe emprestou o dinheiro. Mais tarde, conforme o homem dos ratos tinha razões para crer, seu pai, que havia prosperado como civil, não conseguiu pagar seu generoso salvador, por não ter o seu endereço. O paciente de Freud fazia um juízo muito severo sobre esse pedacilho de juventude de seu pai, embora o amasse. Aqui estava mais um elo para sua própria compulsão singular de pagar a pequena soma que alguém gastara na postagem da encomenda para ele, e também mais um elo quanto aos ratos. Nas manobras, ao ouvir a história sádica do castigo dos ratos, isso despertou essas lembranças, assim como resquícios de seu erotismo anal infantil. Em seus delírios obsessivos, observou Freud, ele havia criado uma verdadeira moeda de ratos para si mesmo. A história tinha arrancado à repressão todos os impulsos sexuais cruéis do homem dos ratos. Ao absorver e aceitar esse conjunto de interpretações, o homem dos ratos aproximava-se cada vez mais da saída do labirinto de sua neurose. O delírio do rato, as proibições e compulsões obsessivas, desapareceu, e com isso o homem dos ratos pôde sair diplomado de sua escola de sofrimento, conforme a bela expressão de Freud. Apesar dos problemas que colocou a seu analista, o homem dos ratos, desde o início, foi uma espécie de favorito de Freud. Há uma nota crítica entre os apontamentos de Freud para o dia 28 de dezembro, que atesta seus sentimentos pelo paciente Hungerint und Vingelampt, faminto e foi saciado. Freud havia convidado seu paciente para uma refeição. Era um gesto herético para um psicanalista satisfazer um paciente, permitindo-lhe acesso à vida privada do analista, e cuidar maternalmente dele, oferecendo alimento num quadro amistoso e não profissional, violava todos os austeros preceitos técnicos que Freud desenvolvera nos últimos anos e tentava inculcar entre seus seguidores. Mas, evidentemente, Freud não viu nada de errado nesse abandono de suas próprias regras. Na verdade, apesar desses desvios, o relato de Freud permanece como uma exposição exemplar
de uma neurose obsessiva clássica. Serviu magnificamente para reforçar as teorias de Freud, principalmente as que postulavam as raízes infantis na neurose. A lógica interna dos sintomas mais obsessivos, ostensivos e inexplicáveis, e as pressões poderosas, muitas vezes ocultas, dos sentimentos ambivalentes. Freud não era tão masoquista a ponto de publicar apenas malogros.